Existe uma região no céu acima do Brasil onde a Terra parece ter uma falha invisível. Você não vê nada. O céu continua azul. As nuvens passam normalmente. Os aviões voam. As cidades funcionam. Mas, centenas de quilômetros acima da nossa cabeça, satélites podem sofrer falhas, instrumentos podem ser desligados, sensores podem ser afetados, e astronautas passam por uma área onde a radiação espacial fica mais intensa. Essa região é chamada de Anomalia do Atlântico Sul, e ela é uma das partes mais estranhas do campo magnético da Terra. Muita gente chama isso de buraco magnético, mas é importante entender, não é um buraco de verdade. Não existe um rasgo no céu, nem uma abertura visível no planeta, nem uma zona onde a gravidade falha. O que existe é uma área onde o escudo magnético da Terra é mais fraco do que o normal. E o detalhe mais impressionante é que essa área fica justamente sobre parte da América do Sul, incluindo o Brasil, e se estende pelo Atlântico Sul. É como se o planeta tivesse um ponto vulnerável no seu escudo, e esse ponto está passando por cima de nós. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente pega fenômenos que parecem ficção científica, mas são reais, medidos por satélites e capazes de afetar tecnologia, espaço, navegação e a forma como entendemos o próprio planeta. Agora pensa na Terra como se ela tivesse um escudo invisível. Esse escudo é o campo magnético terrestre. Ele nasce lá no interior do planeta, principalmente por causa do movimento de metal líquido no núcleo externo da Terra. Ferro e níquel derretidos se movem em profundidade, gerando correntes elétricas, e com isso, um campo magnético enorme que envolve o planeta. Esse campo magnético não serve apenas para apontar bússolas. Ele ajuda a proteger a Terra contra partículas carregadas vindas do Sol e do espaço. Sem ele, a atmosfera e a superfície ficariam muito mais expostas à radiação espacial. É por causa desse escudo que boa parte do vento solar é desviada antes de atingir diretamente as camadas mais baixas do planeta. Mas esse escudo não é perfeito. Ele não tem a mesma força em todos os lugares. Ele muda com o tempo. Ele se desloca. Ele enfraquece em algumas regiões e se fortalece em outras. E no Atlântico Sul existe uma das regiões mais fracas desse escudo. A NASA explica que sobre a América do Sul e o Atlântico Sul, essa fraqueza permite que partículas energéticas mergulhem mais perto da superfície do que em outras regiões. Para quem está no chão, isso não significa um perigo imediato. A atmosfera ainda protege muito bem as pessoas. Mas para satélites que orbitam acima de boa parte dessa proteção atmosférica, a história muda completamente. 2 pontos. Content Reference, abre colchetes. OICITI, 2 pontos, 1, fecha colchetes. Index, igual a 1. É aí que a anomalia do Atlântico Sul vira um problema real. Satélites em órbita baixa passam várias vezes por essa região, e quando passam, podem receber doses maiores de partículas de alta energia. Essas partículas podem interferir na eletrônica, causar erros temporários, alterar dados, provocar reinicializações e até danificar componentes sensíveis. É como se o satélite entrasse em uma zona de turbulência invisível. Não é vento, não é chuva, não é tempestade comum, é radiação. A NASA relata que partículas de alta energia nessa região podem causar eventos chamados Single Event Upsets, que são falhas provocadas quando uma partícula atinge um componente eletrônico e altera seu funcionamento. Em alguns instrumentos, a anomalia do Atlântico Sul pode gerar blips, reinicializações e interrupções temporárias. 2 pontos. Content Reference, abre colchetes. OICITE, 2 pontos. 2, fecha colchetes. Index, igual a 2. Por isso, muitos satélites são projetados levando essa anomalia em conta. Alguns instrumentos são desligados ao atravessar a região. Alguns sistemas entram em modo de segurança. Algumas observações científicas são evitadas ali. Alguns dados precisam ser filtrados depois. O satélite não cai do céu toda vez que passa pelo Brasil, mas ele atravessa uma zona onde o risco de falha aumenta. E isso é fascinante, porque mostra uma coisa que normalmente esquecemos. A tecnologia espacial não orbita uma Terra perfeitamente protegida. Ela atravessa regiões invisíveis de risco. A Estação Espacial Internacional também passa por essa área. A ISS orbita a Terra a centenas de quilômetros de altitude, e sua trajetória cruza repetidamente regiões próximas à anomalia do Atlântico Sul. Quando isso acontece, a exposição a partículas energéticas pode aumentar. Por isso, sistemas e instrumentos sensíveis precisam considerar essa região no planejamento das operações. É daí que vem a ideia de que a anomalia cega equipamentos. Não é que a Estação Espacial Internacional fica literalmente cega como uma pessoa. O que acontece é que certos instrumentos podem sofrer interferência, ruído, desligamentos preventivos ou perda temporária de qualidade de dados ao atravessar a região. Em termos simples, alguns olhos eletrônicos do espaço enxergam pior ali. E isso deixa a história ainda mais curiosa, porque para nós, no Brasil, a anomalia é invisível, mas para um satélite, ela é um trecho perigoso da órbita. Agora a pergunta é, por que isso acontece justamente aqui?
A explicação começa no fato de que o campo magnético da Terra não é perfeitamente alinhado com o eixo de rotação do planeta. Se você imaginasse um ímã gigante dentro da Terra, esse ímã não estaria exatamente reto, nem exatamente no centro de tudo, nem perfeitamente estável. A ESA explica que, em termos simples, o campo magnético se comporta como se houvesse uma barra magnética poderosa no interior do planeta, mas inclinada em relação ao eixo de rotação. Content Reference, abre colchetes, o ICT, 3, fecha colchetes, Index, igual a 3. Só que a realidade é ainda mais complexa. O campo magnético não vem de uma barra sólida, ele vem de um oceano de metal líquido em movimento no núcleo externo. Esse movimento é caótico, profundo e difícil de prever. Pequenas mudanças lá embaixo podem alterar o formato do campo magnético aqui em cima. A anomalia do Atlântico Sul parece estar ligada a padrões complexos no núcleo da Terra, incluindo regiões onde o fluxo magnético se comporta de forma incomum. Em vez de imaginar a Terra como um ímã perfeito, é melhor imaginar um escudo vivo, deformado, pulsante e irregular. E esse escudo está mudando. A ESA anunciou com base em anos de dados da missão SWARM que a região fraca conhecida como anomalia do Atlântico Sul se expandiu desde 2014 em uma área quase equivalente à metade da Europa continental. Os dados também indicam que a anomalia não se comporta como uma mancha simples e uniforme, e há sinais de desenvolvimento de centros distintos e menor intensidade. Content Reference, abre colchetes, o ICT, 4, fecha colchetes, Index, igual a 4. Isso significa que o campo magnético da Terra está prestes a desaparecer? Não. Isso significa que amanhã vamos perder nosso escudo? Também não. Esse é um ponto essencial. A anomalia do Atlântico Sul é preocupante para satélites e para a engenharia espacial, mas não é motivo para pânico na superfície. Ela é um fenômeno monitorado por cientistas e não um aviso de fim do mundo. Sempre que se fala em campo magnético enfraquecendo, aparece a ideia de inversão dos polos. A Terra já teve inversões magnéticas no passado, quando o norte e o sul magnéticos trocaram de lugar. Isso é real na história geológica. Mas não dá para afirmar simplesmente que a anomalia do Atlântico Sul significa que uma inversão está começando agora. O campo magnético muda o tempo todo. Às vezes enfraquece em uma região, às vezes fortalece em outra, às vezes se desloca. E cientistas ainda estudam como essas mudanças se conectam ao comportamento do núcleo terrestre. O que torna a anomalia do Atlântico Sul tão especial é que ela une 3 coisas: geofísica profunda, tecnologia espacial e localização sobre uma região habitada do planeta. Ela começa no núcleo da Terra, afeta satélites no espaço e passa por cima do Brasil. É quase uma ponte invisível entre o centro do planeta e a órbita terrestre. Pensa nisso, algo acontecendo a milhares de quilômetros de profundidade, no metal líquido do núcleo externo, pode alterar o ambiente de radiação centenas de quilômetros acima da superfície e interferir em máquinas que usamos para comunicação, clima, navegação, observação da Terra e ciência. O problema não está no chão, está no caminho dos satélites. E hoje, dependemos de satélites para quase tudo: previsão do tempo, GPS, monitoramento de desmatamento, internet, comunicação, mapas, agricultura, pesquisa climática, defesa, transações financeiras, observação de oceanos. Quando falamos que uma região do campo magnético pode afetar satélites, não estamos falando de curiosidade distante. Estamos falando de infraestrutura moderna. A anomalia do Atlântico Sul mostra que até a tecnologia mais avançada ainda precisa negociar com o planeta. A gente costuma pensar no espaço como um lugar vazio, mas a órbita baixa da Terra está dentro de um ambiente invisível cheio de partículas, campos, radiação, correntes e interações. Satélites não viajam em uma estrada limpa, eles atravessam uma região dinâmica, onde o campo magnético define o que chega mais perto e o que é desviado. E no Atlântico Sul, essa proteção é menor. Isso não transforma o Brasil em uma zona proibida, mas transforma a região acima do Brasil em uma zona de atenção para quem opera tecnologia espacial. Agora vem uma parte interessante. A anomalia não é nova, ela já é conhecida há décadas. O que chama a atenção hoje é a qualidade das medições e a importância crescente dos satélites. Quanto mais dependemos de tecnologia orbital, mais importante se torna entender regiões como essa. O que antes era um fenômeno geofísico curioso, agora é também um desafio de engenharia. Missões espaciais precisam planejar rotas, instrumentos precisam ser protegidos, componentes eletrônicos precisam ser resistentes à radiação, modelos magnéticos precisam ser atualizados, e as agências espaciais precisam acompanhar se a anomalia está mudando, se está se expandindo, se está se dividindo ou se está deslocando. A NASA mantém modelos e observações para acompanhar a evolução da anomalia do Atlântico Sul e preparar futuras missões contra riscos a satélites e instrumentos. A visualização científica da NASA mostra a região entre 2015 e 2025, incluindo previsões geomagnéticas usadas para acompanhar sua evolução. Content Reference, abre colchetes.
ou ICT, 2.5, fecha colchetes, index igual a 5. E aqui está o detalhe filosófico dessa história. O campo magnético da Terra é uma das proteções mais importantes para a vida, mas nós quase nunca pensamos nele. A gente lembra da atmosfera, lembra da camada de ozônio, lembra do clima, mas esquece que existe um escudo invisível envolvendo o planeta. Um escudo que nasce no metal líquido abaixo dos nossos pés. Um escudo que guia bússolas, molda auroras e protege satélites. Um escudo que não é perfeito, e talvez seja justamente essa imperfeição que torne a Terra tão fascinante. A anomalia do Atlântico Sul é como uma cicatriz invisível no campo magnético do planeta. Ela não sangra, não aparece no mapa comum, não muda a cor do céu. Mas para instrumentos sensíveis, ela é real. Para satélites, ela é real. Para missões espaciais, ela é real. E para o Brasil, ela é uma curiosidade estranha. Temos sobre nós uma das regiões magnéticas mais peculiares do planeta. Não uma maldição, não um portal, não uma ameaça apocalíptica, mas uma janela para entender que a Terra é mais complexa do que parece. O planeta não é uma esfera quieta no espaço. Ele tem um coração metálico em movimento. Esse coração cria um campo invisível. Esse campo nos protege. E às vezes, esse campo falha um pouco em algumas regiões. No fim, talvez a pergunta mais curiosa não seja se existe um buraco magnético sobre o Brasil. A pergunta é: quantas coisas invisíveis precisam funcionar perfeitamente para que o nosso mundo pareça normal? Se esse vídeo te fez pensar, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo. Você já sabia que existe uma região acima do Brasil onde satélites ficam mais vulneráveis?